Boa tarde, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez para a reflexão do Evangelho e hoje nós temos em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Disse Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Sobre esse conteúdo, Kardec nos diz que na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que o sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que o seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade. Não perdoando, importa conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhes chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. E não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Bom, importante aqui nós compreendermos
que a questão, né, da prisão refere-se aqui no ensinamento, o próprio Cristo nos advertindo, que enquanto nós estamos aqui, né, vivendo a nossa experiência na matéria, não deixa de ser para o espírito realmente uma prisão, porque nós, enquanto tivermos as nossas necessidades, né, de permanecermos aqui, não sairemos, não retornaremos à pátria espiritual e viremos, né, em outras existências quantas vezes for possível e necessário para o nosso aprendizado. Por isso, nesse conteúdo é colocado aqui a nossa existência aqui na matéria como uma prisão, né, estando o espírito realmente impossibilitado de agir, né, mais livremente. Mas o que mais importa para a nossa reflexão nesse momento é a questão do perdão realmente, do que Jesus está aqui nos falando, nos aconselhando, para que nós, né, enquanto na nossa experiência aqui na nossa vida, possamos ter, né, para com aqueles a quem muitas vezes julgamos nosso inimigo, julgamos o nosso adversário, as oportunidades, né, múltiplas que temos para nos reconciliarmos, para nos ajustarmos, sim, porque é justamente esse o objetivo da nossa reencarnação. Nós estarmos aqui, né, em oportunidade de acolhimento aos nossos irmãos, né, para que a gente possa se acertar com eles e eles também se acertarem conosco, né? Então, como diz a mensagem aqui de Kardec, nós, né, temos que entender, graças à doutrina espírita, nós temos esse entendimento de que a morte do nosso corpo, ela não extermina com a nossa vida, nosso espírito sendo eterno, vamos nós, né, continuar a nossa existência. E aqueles a quem nós, né, cultivamos inimizades, cultivamos mágoas e rancores, se nós não tivermos tido a oportunidade de reconciliar com eles, né, enquanto estamos aqui a caminho, numa mesma oportunidade de aprendizado, será com certeza bem mais difícil quando um de nós, né, retornar ao mundo espiritual, porque a morte, ela não nos transforma de imediato, né? Levamos conosco os sentimentos, as mágoas, os rancores, tudo aquilo, né, que cultivamos aqui em nossas existências, tudo isso nós levamos para a nossa vida espiritual. E muito naturalmente, né, se desejamos nós levar, né, os bons momentos da nossa existência, é preciso que a gente haja sempre com esse sentimento de amor voltado a todas as criaturas. Jesus nos recomenda o amor não somente àqueles a quem amamos, né, a quem nos amam, mas até mesmo aos nossos inimigos, para evitar justamente essa situação, né, de desajustamento no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria. E para a gente dar complemento a esse nosso estudo, eu trouxe também uma mensagem de Emmanuel, que está sempre nos, né, oferecendo reflexões muito valiosas em relação aos estudos do Evangelho. E essa mensagem do livro Ceifa de Luz fala como nós devemos agir ante as ofensas, né, que recebemos. E a mensagem se intitula justamente Ante as Ofensas, né? Então, vamos ver aqui o que Emmanuel nos coloca, né, como orientação, para que a gente, diante dessas situações, a gente possa refletir, né, conscientemente
e não deixar que agrave as situações, né? Mas, muito pelo contrário, a gente procurar sempre a reconciliação, como o Mestre nos aconselha. Então, ele fala assim: a fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria de alma, de modo que lhe estendas o concurso possível. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui, né, que muito além, né, da gente oferecer ao nosso irmão necessitado somente socorro às suas necessidades materiais, que nós precisamos também, né, nos colocar diante, na situação dele, estando na posição deles, para compreender por que eles agem para conosco de forma agressiva, de forma a nos, né, tirar o equilíbrio. Ele nos adverte aqui que é muito importante a gente se colocar, né, no lugar daquele que ofende, para que a gente possa compreender, na medida do possível, o que é que está acontecendo com o outro. Essa é a recomendação dele. Então ele fala aqui: habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Então, a pessoa que age assim, né, ofendendo, magoando e ferindo as outras pessoas, é com certeza alguém que se encontra, né, numa situação de dificuldade muito grande, necessitando sim da nossa compreensão, necessitando da nossa atenção. Porque ele fala aqui, né? Talvez esta pessoa esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Então, a pessoa está ali agindo daquela forma num determinado instante, mas mais tarde ela vai cair em reflexão e vai sofrer sim, né, um arrependimento muito grande por conta daquela atitude, e vai avaliar de forma mais profunda a sua atitude. Importante a gente olhar com esse olhar, né? Então ele fala ainda que a pessoa agindo assim, ela pode estar sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, ou então carregando moléstias ocultas, situações, né, que ela carrega sozinha e ela se posiciona diante das pessoas com agressividade, de uma forma muito infeliz. Então, que é para a gente analisar que às vezes nós estamos ali agindo, olhando para aquela pessoa como se fosse, né, alguém muito mal, alguém que está ali querendo tão somente nos perturbar, e a gente não olha para as suas necessidades, que podem ser muito difíceis e delicadas, né? Às vezes a pessoa está passando realmente por problema grave e ela não expõe, ela não fala isso para ninguém, e a forma dela se defender diante do mundo é agindo, né, com agressividade, ou muitas vezes até fazendo para o seu semelhante algum tipo de maldade, sim, né? E continuando, ele fala: evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos de culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância,
Então, às vezes, nós estamos aqui cobrando da outra pessoa uma atitude, né, santa, sendo que aquela pessoa ainda se encontra, né, num grau de evolução que arremete à ignorância mesmo. Ela age daquela forma, não por maldade, mas por ignorância, por não ter realmente conhecimento das leis que regem o universo, que são leis divinas, que mantêm a paz, que mantêm o equilíbrio. Então, qual deve ser, né, a nossa postura diante das pessoas que estão nessa situação de ignorância? Pedir ao Pai, né, que tenha para com elas a compaixão, porque realmente agem assim, porque não sabem o que fazem, né? Assim fez Jesus, né, no momento da sua crucificação, que elevou seu pensamento ao Pai, pedindo que nos perdoasse, porque nós estávamos agindo com ignorância, não sabíamos o que fazíamos, né? Então ele pedia ao Pai que nos perdoasse. Por que não, então, agirmos assim para com o nosso companheiro, né, que muitas vezes se encontra nessa situação de ignorância e agindo dessa forma porque não teve ainda a oportunidade de esclarecimento, né? E ele fala ainda que muitas vezes a pessoa está agindo assim, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação, né? Então, acredito que essa seja realmente uma situação que nós estamos vivendo, né, de uma forma muito intensa, né? Vivendo momentos de muita aflição, o ser humano age muitas vezes, né, agredindo o seu semelhante, porque ele também está vivendo esse momento, né, de grande dor, de aflição, de incompreensão, né? Então ele continua dizendo: por isso mesmo exortou-nos Jesus a amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibos a insultos e provocações com os quais nada temos que ver, né? Então, muitas vezes a gente está ali recebendo algum tipo de agressividade, de insulto, que não tem nada a ver conosco, nós não somos daquela forma, né? Aquilo que estão dizendo, que estão falando sobre nós, não representa a nossa forma de ser. Então, para que a gente tem que revidar? Né? Para que a gente tem que agir para com o outro da mesma forma com que ele age? Porque se o que ele está falando, o que ele está colocando sobre a nossa pessoa não condiz com a nossa realidade, então a gente tem que agir conforme a recomendação do nosso mestre. Orar por aquele, né? Fazer o possível para a manutenção do nosso equilíbrio e não, né, nos envolvermos com essas vibrações que só vão nos causar, né, a infelicidade, vão nos causar grande peso e um mal-estar realmente muito grande. Então, qual a melhor forma de agirmos, né, para com esses que assim agem conosco? A oração, né? Se não temos ainda condições de nos aproximarmos com algum tipo de palavra, com um carinho, com uma atenção, por conta da própria situação em que aquela pessoa se encontra, da ignorância, como diz aqui, que a gente possa pelo menos orar por eles e desejar, né, que despertem para o bem, né? Então Emmanuel conclui dizendo assim: se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos
envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, Emmanuel está nos colocando aqui, né, um questionamento bastante oportuno para a nossa reflexão. Se a gente já encontrou a paz, né, se já estamos vivendo esse momento no nosso dia a dia, num sentimento de dever cumprido, para quê? Né? Para que a gente vai se deixar, então, envolver com as trevas desses pensamentos infelizes? Né? A nossa postura deve ser essa, de que Jesus nos recomenda. Se já estamos sãos, devemos ser para com aqueles que estão doentes, né? O grande auxílio, o grande apoio, aqueles que realmente vão oferecer palavras de conforto e de esperança, e não simplesmente, né, fazendo com que aquela situação se agrave, como Emmanuel coloca aqui, né? Se a gente já vive esse momento de pacificação, porque quando a gente se deixa envolver, né, nessas situações de desequilíbrio, é porque a gente ainda está precisando também, né, da compreensão do nosso próximo, estamos precisando da atenção, do carinho e da misericórdia, conforme Jesus nos coloca sempre, né, que é preciso ter para com aquele que se encontra adoecido a misericórdia, e nos colocando sempre no lugar deles, né, para pelo menos procurar entender o que é que os leva ainda a agir, né, de forma tão infeliz perante os semelhantes. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né? E muito mais, né, do que nós nos preocuparmos, como o Evangelho, a mensagem de Kardec nos falou, né, que quando retornamos à vida espiritual, carregamos conosco os adversários que possuímos. Então, por que não fazermos, né, a reconciliação enquanto ainda estamos aqui? Por estas razões que o próprio Emmanuel nos coloca aqui, para que a gente possa viver em paz já, né, nessa oportunidade de vida que Deus nos concede, né, vivendo sempre na harmonia e procurando a cada dia conquistar aqueles que caminham conosco em paz e em harmonia. Que assim seja, meus queridos, uma boa tarde a todos, e que Jesus derrame sobre nós suas bênçãos hoje e sempre. Que assim seja.